Meu nome é Flávio. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre economia. Claro que eu não vou falar sobre a parte teórica, muito extensa. Vou falar sobre algumas dicas, algumas coisas que podem ajudar no dia a dia para quem não conhece na parte básica, às vezes não enxerga porque não está envolvido no teu dia a dia, mas alguns insights, algumas pegadinhas aí que durante esse aprendizado que eu tive foi me chamando a atenção, eu vou trazer para se possa ajudar para alguém, tomara. Inclusive eu fiz um vídeo por inteligência artificial, que eu vou passar daqui a pouco. E eu fiz um roteiro básico, exatamente os pontos que eu gostaria de chamar atenção e que tem a ver com o mercado de criptomoeda. Depois eu vou falar sobre isso. E no final desse vídeo, eu vou dar algumas informações que me ajudam no dia a dia para fazer trade, ou para que a gente tome um pouco de cuidado ou fique atento. Vamos dar uma olhada no vídeo e, se puder, já deixa o like que ajuda bastante a fortalecer o canal. Acho que as pessoas não se dão conta de como o nosso mundo é conectado. É tudo uma coisa só, viu? Vamos destrinchar isso. Imaginem a economia como um quebra-cabeça gigante, tipo aqueles de 1000 peças. Cada peça representa a produção, o consumo, o dinheiro, tudo encaixadinho. Fábricas produzindo ao rodo, mercados, vendendo, bancos gerenciando a grana, plantações produzindo os alimentos, tipo a feira livre, sabe? Tudo conectado. E os preços, então? Os preços são definidos pela oferta e procura, igualzinho quando tem muita gente querendo pastel na feira e o preço sobe. Se tem pastel para todo mundo e ninguém compra, o preço desce. A economia fica sempre buscando equilíbrio, tipo um jogador de futebol, e equilibrando a bola no pé. E sabe qual é a cereja do bolo? A economia não tem fronteiras, tudo está interligado pelo comércio internacional. Da próxima vez que você tomar um gin importado ou usar um tênis fabricado na China, lembre-se que você faz parte desse quebra-cabeça global, igualzinho a gente aqui. Uma coisa mais legal que aconteceu nesse vídeo foi que alguns tópicos que são muito importantes com relação a criptomoedas acabou sendo abordado, que são a questão da soma zero, né? Não existe quem ganha, tá certo? Para um mercado desse acontecer, por mais manipulação que exista, por mais que as corretoras às vezes elas pegam e jogam o preço para onde elas querem, o smart money, eles fazem isso porque não existe aquela história que as pessoas entram no mercado falando: eu vou ficar rico, eu vou comprar a moeda PEP, ZEP da vida e ela vai subir sem parar. Uma hora vai vender. Alguém precisa ganhar, né? Alguém que comprou vai precisar vender. E a história do pastel, né? A demanda. Se tem demanda, o preço sobe. Se não tem, vai cair. Isso é fato. Outro ponto importante que é a questão global. O mercado de criptomoedas, ele hoje, o Brasil tem uma representatividade, mas ele não é tão grande assim. A gente depende de outros mercados e a questão econômica mundial, que no final das contas ela também está interligada, como o vídeo falou, você vai depender disso. Então a gente tem que voltar um pouco em outra questão, né? Como é que funciona a inflação? Como é que funciona um país? O cidadão, eu não gero inflação. Quem gera inflação é o governo. O sistema capitalista, ou outros sistemas que usam a moeda, a troca de moeda, lastreamento de moeda, banco central, todas as economias elas são parecidas. Elas têm esse tipo de estrutura. E essa estrutura ela funciona para dar suporte às transações entre as pessoas, para gerar crédito, aí compensa. E essa questão que é fundamental, que muitas pessoas não têm noção, é que quem gera inflação, quem gera os problemas são os governos. Os governos implementam políticas, muitas vezes políticas erradas, até com boa intenção de proteger uma parte da população. Os governos populistas só fazem isso, querem proteger uma parte da população e quem paga a conta é a outra parte da população. Então geram taxas, geram uma série de coisas que a balança se desequilibra. Só que o mercado, ele não perdoa. O mercado, ele vai para regular a questão do dinheiro. Não é se gosta, se não gosta, se está certo ou se está errado.
é fato. Ele vai para regular o dinheiro. Comprou, vendeu. Ganhou, perdeu. Equilibra isso. Então, quando existe o governo começa a gastar demais, o dinheiro ele vai ter que ser impresso para pagar as contas do governo. E quem imprime dinheiro é o governo, é o Banco Central. Então, para liberar ou não o dinheiro, o Banco Central, né, eles têm instrumentos de política monetária e política fiscal. Aumenta a taxa de juros, imprime mais dinheiro, e os bancos centrais do mundo, não é o brasileiro só, do mundo, vivem fazendo isso. Sobe a taxa, desce a taxa. E o ponto é, essa estrutura toda, até um tempo atrás, se você assistir até vídeos de pessoas mais raiz, vamos dizer assim, com criptomoeda, eles nem olhavam para isso. Por quê? Porque há um tempo atrás, o Castanheda da Casta Cripto, que é um mestre, né? Ele fez um vídeo muito interessante sobre isso, que nos ciclos do Bitcoin, o primeiro ciclo era de entusiastas, no segundo ciclo eram pessoas que começaram a se envolver mais. A partir de agora é que você começa a ter uma estruturação realmente das pessoas que fazem parte desse ciclo. Então, os ciclos econômicos antes não interferiam porque era uma bolha, era uma negociação entre algumas pessoas, alguns conhecidos. A partir do momento que isso começa a ganhar mais adeptos, a mais gente comprar, mais corretoras, mais, e ultimamente institucional, os grandes agentes financeiros do mundo, os grandes, BlackRock e tal, esses caras são donos administram fortunas do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos. E esses caras passam a olhar para criptomoeda, principalmente Bitcoin e Ethereum, como sendo um ativo que eles podem colocar na carteira de clientes deles, que eles podem recomendar. Isso muda tudo. Antes, quem comprava ou quem vendia era eu e um monte de amante de Bitcoin e criptomoeda. Hoje, esses caras entraram no jogo. E esses caras, eles seguem regras muito claras com relação, opa, tem risco, tá na hora de vender. Tá no fundo, é bom para comprar. Saiu uma notícia ruim, cuidado porque eu posso perder meu dinheiro, vou tirar meu capital. Esses caras seguem esse tipo de coisa. Então, de tempos para cá também, a questão de notícias, a questão de tudo que antes não fazia nada, o preço movia por causa do gráfico, o preço pampava por causa das redes de WhatsApp ali, das comunidades que roubavam, arroba moeda tal, né, incentivava a ficar pumpando a moeda, era isso que mexia o mercado. De anos para cá, isso mudou e pode mudar muito forte. Então, a necessidade de estar fazendo esse vídeo agora, porque eu fui obrigado a voltar a olhar para a economia, fui obrigado a acompanhar dados econômicos toda semana, fui obrigado a ler notícias econômicas, fui obrigado a entender, voltar, né, a abrir a mente para que existe uma coisa muito maior do que só olhar o gráfico, só gostar da moeda e pampar a moeda. Isso é bom, por um lado, porque quando a gente fala de mercado financeiro, só funciona se tiver liquidez, só funciona se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro no mercado, não funciona, todo mundo vende, principalmente porque são ativos considerados de risco, ou seja, um investidor, ele vai montar a carteira dele, que ele vai deixar para o filho dele, ou ele vai montar uma coisa para 10 anos, ele vai botar uma parte do dinheiro da família dele para render, ou ele vai se proteger de inflação. E aí, quando ele está montando a carteira dele, ele não vai montar a carteira só de ativos de risco. Nós que queremos ficar ricos mais rápido, que olhamos para criptomoedas, e realmente as criptomoedas podem ter um caminho mais rápido e mais promissor, vamos dizer assim, do que a título de tesouro de um país,
mas, ao mesmo tempo, a correlação ela é direta. Mais risco, mais ganho. Menor risco, ganho menor, mais tranquilidade. E o grande institucional, esses caras que entram, quando você olha agora M2 global, M3 global, quanto de dinheiro está entrando nesse mercado, esse dinheiro novo, ele tem outra característica. Ele vem de Faria Lima, dos lugares lá dos Estados Unidos, ou do Japão, todas as bolsas mundiais que falam a mesma língua, começam a falar a mesma língua e incluem criptomoeda na conversa. Então, se nós não estivermos entendendo um pouco ou ligados, né, seguindo um economista, buscando informações sobre economia, entendendo que isso pode sim afetar o preço de um ativo. E no qual sentido? Saiu a notícia, você vende, e saiu a notícia, você compra? Não, pelo contrário. Isso é péssimo de se fazer, porque muitas vezes o mercado ele reage na hora. Saiu a notícia, ele pum, de repente os caras começam, né, entre eles, os agentes financeiros, começam a entender, mas essa notícia é boa, essa notícia é ruim, essa notícia pode impactar, e de repente muda tudo. Já aconteceu isso várias vezes. Então, muitas vezes quando sai a notícia, você tem que ficar quieto. Ou você opera ali uma aposta no tigrinho e pum, pega um pedaço ali de uma explosão do movimento que possa acontecer, da volatilidade, ou você simplesmente espera fechar o dia, espera fechar a semana, para ver o que o mercado, né? O mercado são todos os agentes, todas as pessoas que têm dinheiro investido, todas as empresas que têm balanço em jogo, a questão de bolsa de valores, o dinheiro que elas vão receber, os dividendos dos acionistas, mexe com o dinheiro de muita gente. Então, não dá para brincar, tem que ficar atento. E uma das coisas que é importante sair uma notícia, você precisa saber se essa notícia, se preparar, né? Se essa notícia for contra a minha operação, o que eu devo fazer? Esse é o ponto, né? Essa é uma das coisas principais que eu quero trazer nesse vídeo como dica daquela questão que eu gravei no vídeo sobre a questão da psicologia do trade, que eu sempre fico pensando para cima e para baixo. O que eu vou fazer se o mercado subir? O que eu vou fazer se o mercado cair? Então, esse tipo de situação, se você não estiver preparado, se você não estiver acompanhando, não souber um pouco, alguns detalhes, então é importante sempre acompanhar esse macro. Outra coisa que, para fechar esse vídeo, para complementar a informação que eu gostaria de trazer, como quem movimenta o mercado é o dinheiro, é a liquidez, muitas vezes você tem que ficar de olho como é que está a situação, a dominância do Bitcoin, quem está investindo em Bitcoin, quem está investindo em altcoin, o fluxo de dinheiro que está entrando, capitalização de mercado. Isso antes era um fator secundário. Hoje, e daqui para frente, ele é muito mais importante. Uma coisa, por exemplo, que pessoas que pegam uma moeda, então uma moeda que custa 0,03 cents, se ela chegar a 3 dólares, eu vou ficar rico. Só tem um detalhe, né? Para chegar a 3 dólares, quanto de valor de mercado que ela tem que crescer? Esse é o ponto. Quanto de dinheiro precisa ser injetado, precisa ser comprado naquela moeda para que a capitalização de mercado dela seja suficiente para levar esse preço para esse valor? Então, existe uma situação que, se não tem dinheiro, se por acaso a gente tiver uma situação agora, em 2025, que os Estados Unidos começa a não cortar juros, ou seja, a inflação está voltando a crescer, então ele precisa achatar a economia para que a inflação baixe. Com isso, ele restringe o crédito, a economia encolhe, as pessoas param de comprar, param de gastar, param de aplicar o seu dinheiro em ativos de risco, que acontece com criptomoeda, sofre. E aí pode vir o bear market, que a gente não gosta, mas é fato, é ciclo. Então, o acompanhamento a partir de agora, janeiro, fevereiro, março, abril, é importante que a gente fique atento a esse detalhe. A questão mas é só os Estados Unidos que mandam no mercado? Não, as bolsas, elas são interligadas. Lembra do vídeo? O dinheiro é global.
Se uma coisa acontece, ela pode ter um efeito dominó ali, tanto positivo quanto negativo. Então a gente precisa ficar atento nesses próximos meses, aí, janeiro, fevereiro, março, abril, principalmente, que pode ser um final de ciclo, e esse ciclo até pode ser antecipado, ou pode não. Vai acontecer ao contrário. Vai ter injeção de capital nesse mercado e realmente o Bitcoin vai em 2025 a $200 mil. Quem sabe? Agora, esse tipo de situação só acontece se tiver liquidez, se o mercado financeiro estiver com as condições favoráveis. Então, se a gente não entende a base da coisa, a gente não vai conseguir pegar os detalhes, porque muitas vezes são os detalhes. Aconteceu esse ano passado, assim, na fala do cara, do Jeremy Powell, pronto, o mercado mudou. Porque a fala dele foi meio, não foi boa. Teve dia que veio dado bom, que era ruim, e tinha dado ruim, que era bom. Ninguém entendia, assim. E você ficava meio perdido. Mas o que é bom, o que é ruim? Mas o que importava naquele dia era estar atento aos gráficos, estar atento às suas operações. Você está dentro do gerenciamento? Se der uma queda forte aí, você tá legal, não vai ser liquidado? Esse é o ponto. Precisa ficar atento. Se você gostou desse vídeo, me ajuda bastante se você comentar, curtir, participar do canal, porque eu vou, inclusive, esse é um primeiro, talvez, de uma playlist que eu estou fazendo, com vídeos mais básicos, mas que possam ajudar alguém a ganhar dinheiro, a crescer, a melhorar.